O chamado de Deus que dividiu a história do evangelismo no Brasil. Um homem cheio do poder do Espírito Santo e um carisma inigualável. Até seus adversários admiravam sua coragem e autoridade espiritual. Um homem à frente de seu tempo, seguido por milhões de pessoas. Referência de fé, cujas palavras eram acompanhadas de prodígios e milagres. Missionário Manuel de Melo. No dia 3 de março de 1956, realizou-se num salão alugado no bairro de Pirituba, em São Paulo, o primeiro culto oficial do Movimento do Caminho, Igreja de Jesus Betel, liderado pelo missionário Manuel de Melo, com o apoio dos pastores Alfredo Rachid Góes, Arthur de Melo e outros obreiros consagrados. Era o início de uma grande marcha de avivamento revelada ao homem de Deus no início do ano de 1955, e que já ocupava espaço nas tradicionais rádios Piratininga e Tupi de São Paulo, com grande repercussão e que se desdobraria no decorrer desse ano nas tendas de lona erguidas na Vila Carrão e em muitas outras regiões da capital bandeirante e do interior paulista, congregando verdadeiras multidões sedentas do Evangelho de Jesus Cristo, que eram curadas, libertas, abençoadas e salvas pela pregação da palavra e pela oração da fé. A notícia do que estava acontecendo em São Paulo rapidamente espalhou-se pelo Brasil, e logo dezenas de líderes cristãos foram se unindo ao jovem missionário, dispostos a caminharem sob a mesma bandeira e na mesma direção. Esses homens, líderes em seus estados, de denominações independentes, uniram-se à igreja em São Paulo, formando uma nova denominação, a Igreja Evangélica Pentecostal, que tinha como slogan o seu lema, o Brasil para Cristo, incorporado a seu nome a partir do dia 24 de agosto de 1974. Nos primeiros anos, a igreja foi terrivelmente perseguida. Seus opositores eram inescrupulosos e não mediam esforços para tentar detê-la. Tendas eram queimadas, templos depredados, pregadores caluniados, pastores eram presos. O próprio missionário Manuel de Melo foi preso 27 vezes, acusado injustamente, pagando o preço pela maneira poderosa como era usado por Deus. Mas a cada investida contra a igreja, mais ela se fortalecia e crescia. Foi a primeira igreja evangélica pentecostal de expressão nacional genuinamente brasileira, fundada por brasileiros. Foi a primeira igreja no Brasil a usar o rádio e a TV como canais de evangelização em rede nacional. Foi a primeira igreja a ocupar cinemas, teatros e estádios de futebol para cultuar a Deus no Brasil. Construiu o maior templo evangélico do mundo em sua época, inaugurado em julho de 1977 para 10 mil pessoas sentadas no bairro da Pompeia, em São Paulo. Reconhecido então como o maior vão livre da América Latina. A Igreja O Brasil para Cristo organizou, além do seu trabalho religioso, uma importante malha de serviços sociais, composta de casas de recuperação de dependentes químicos, creches, orfanatos, salas de alfabetização e obras assistenciais. Hoje está espalhada em todo o território nacional, através das suas convenções e do Conselho Nacional, e no exterior através da Missão Desafio. No Brasil são milhares de templos e centenas de milhares de membros. Em maio de 1990, aos 60 anos, faleceu subitamente o missionário Manuel de Melo, deixando uma lacuna jamais preenchida e um legado valiosíssimo.
Foi sucedido na presidência nacional da Igreja pelo pastor Olavo Nunes, Ivan Nunes, Orlando Silva, Roberto de Lucena e Luiz Bergamin, atual presidente do Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo. A Igreja continua sua trajetória de fé e chega aos 61 anos como uma das mais estratégicas denominações evangélicas desse país, fiel ao seu propósito de ganhar o Brasil para Cristo.